Ações 3:18 diz assim: qual coisa você não achou, acompanha aqui na projeção e depois pode procurar aí, irmãos. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Portanto, Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Pode se assentar, irmãos? O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias. E o livro de Lamentações foi escrito logo após a queda de Jerusalém, quando o povo, em 586, sofreu a destruição do templo, da cidade, os muros foram queimados, o templo foi queimado, a cidade foi destruída, e o último povo foi levado para cativeiro. Alguns morreram, como a gente viu no culto passado, e outros foi levado para cativeiro. Então, Jeremias escreve Lamentações, que vem dos lamentos. Então, aqui nós vamos ver a tristeza presente que havia. E ao mesmo tempo, no livro de Lamentações, que a gente vai ver a tristeza, o que havia acontecido, a gente também vai ver uma esperança futura. Graças a Deus por isso, irmão, que até no meio das lamentações, Deus traz esperança para a nossa vida. Até no meio das dificuldades, da adversidade, até no meio das coisas que estão acontecendo, Deus é tão bom que traz esperança para a minha vida e para a sua vida. Se nós formos analisar do capítulo 1, vai dizer como que a cidade ficou. A cidade ficou solitária, a cidade ficou como viúva, a cidade ficou pagando um tributo, a cidade que era populosa, a cidade que era abençoada, a cidade que tinha tudo ao seu favor. De repente a cidade ficou vazia, sem Deus, sem as bênçãos de Deus, e servindo em cativeiro, pagando tributo, pagando pelos pecados, e uma cidade que era abençoada, um povo que tinha tudo. E a gente vai ver que por causa das prevaricações, seja pelos pecados que eles cometiam contra Deus, eles foram para cativeiro. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida por causa dos nossos pecados. Tem coisas que acontecem na nossa vida por causa das prevaricações. Por isso que eu e você não devemos andar em pecado, nós devemos andar em santidade. Você não vai ver na Bíblia: ande no pecado e eu se agradarei de ti. Não, vai dizer: ande em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que eu e você venhamos afastar o pecado da nossa vida, porque não precisava ter o livro de Lamentações, se o povo obedecesse, não precisava. Tem lamento que não precisa, irmão. Tem coisas que Deus vai avisando, porque Ele não quer que haja lamento. Deus não criou a gente para ficar sofrendo, irmão. Nós sabemos que é consequência do pecado. E se nós ficarmos no pecado, certamente tristeza virá, lamentos virá. Mas se a gente estiver na presença de Deus, irmão, ainda que passando pelas lutas, pelas provas, mas a paz de Deus vai continuar dentro do nosso coração. E o lugar de lamento vai dar lugar à alegria do Senhor. Então, Jeremias, ele começa a descrever o estado da cidade.
a tristeza que estava a cidade. A cidade estava desamparada, não tinha ninguém para consolar a cidade. Não tinha ninguém que ajudava a cidade. Irmãos, como é triste ficar sem Deus, sem ter alguém para amparar, sem ter alguém para ajudar. E assim acontece nos dias de hoje, quando a gente não quer a ajuda de Deus, nem a ajuda daqueles que estão na direção de Deus. A gente fica sozinho, fica solitário. E essa não era a vontade de Deus para o povo. E olha que eu estou num contexto de desobediência. Eu não estou falando aquela solitária que a gente só fica só com Deus, buscando a Deus. Não é nesse contexto. Estou falando num contexto que o povo tinha oportunidade de ficar na bênção, mas preferiu a desobediência. E a desobediência levou os lamentos, as tristezas, ao ponto de Jeremias falar: se a minha cabeça se tornasse como a fonte d'água, tanto que ele ia chorar pelo povo. Tanto que ele chorou pelo que ia acontecer pelo povo. Antes de acontecer, Jeremias chorou, já sabendo de tudo que ia acontecer. E para vocês terem uma ideia, o próprio Jesus chorou também por Jerusalém. Só que Jesus foi depois. Ele chorou por Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. O que Deus está falando? Quantas vezes eu quis proteger vocês, quis guiar vocês, guardar vocês, mas vocês não quis, vocês matou os profetas. E Jesus chorou pelo Jerusalém porque ele sabia que havia destruição sobre Jerusalém. E como eu já falei outro culto, o general Tito veio no ano 70, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém. Mas Jesus já tinha falado. Eles rejeitaram Jesus. Igreja, a salvação, a esperança, a paz, a alegria para a nossa vida é Jesus, é a palavra de Deus. Não rejeitemos a palavra do Senhor. Aí Jeremias no capítulo 3, irmãos, Jeremias está aqui assolado, Jeremias está triste, Jeremias está aqui chorando. Jeremias está sentindo, olha o que ele diz no versículo 1: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Senhor, eu estou vendo o furor, o seu furor foi derramado, eu vi a aflição, eu vi a correção, eu vi a vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não a luz. Você já pensou, irmão, sem esperança? Não, a luz é sem esperança, sem solução, sem saída. Parece que, não, como a gente diz, a gente quer encontrar uma luz no fim do túnel. E parecia que essa luz não aparecia. Então Jeremias estava sentindo totalmente, olha o que diz o 3: deveras tornou contra mim, virou contra mim de contínua mão todo dia, fez envelhecer a minha carne, e a pele se quebrou os meus ossos, e a minha pele, e quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e de trabalho. Jeremias se sentia cercado. Jeremias se sentia triste. Se vocês verem no versículo 7, ele se sentia preso em guilhões. Em guilhões a gente sabe que é aquelas algemas que prende na pé, como se fosse aquele anel grosso, que prende nas mãos, prende nos braços. Então ele se sentia preso em guilhões, por causa da situação que estava a cidade, por causa de situação que estava o povo. E Jeremias chegou a dizer, irmãos, se a gente for ler o versículo 18 que a gente leu: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, o negócio foi tão grave, o negócio foi tão sério, o negócio foi tão triste, foi tão lamentável que Jeremias perdeu a força. E Jeremias perdeu a esperança. E até Israel, Jerusalém tinha perdido a esperança. Se a gente for ver Ezequiel 37, o povo dizia que não tinha mais jeito. Por isso que Deus enviou aquela mensagem no vale de Ossos Secos, para o povo voltar a ter esperança, porque o povo dizia: já não tem mais jeito. Eita Deus Todo-Poderoso, irmão, eu agradeço a Deus porque a misericórdia dele é grande demais. A misericórdia do Senhor é maravilhosa, irmão. Talvez você entrou dessa forma: Senhor, será que tem jeito? Achando que não tem mais jeito, perdeu as forças. Mas, irmão, a nossa força ainda continua sendo o Senhor. A nossa salvação ainda continua sendo Ele. Continua sendo o Senhor. Porque o próprio Deus,
que diz para Jeremias, lembra que a gente leu outro dia Jeremias 33? O próprio Deus que diz para Jeremias: Jeremias, o povo vai ir para cativeiro, eles vão lutar contra o rei da Babilônia, mas não vai adiantar nada, vai ser só para a morte. Mas de repente Deus muda no 6, e eu darei saúde, e eu salvarei o povo de novo, eu mudarei o cativeiro do povo. Olha como que Deus é misericordioso, olha como que Deus é bom. Então, irmãos, quando a gente entende que tudo que a gente está passando, às vezes a gente sabe que é por desobediência, e a gente aprende na desobediência, e como nós vimos aqui em Eclesiastes capítulo 7, quando a gente aprende no luto, aprende na desobediência e volta o coração para Deus, o nosso coração fica melhor. Ainda tem esperança, ainda tem esperança para a nossa vida. Duro é quando Deus trabalha, se esforça para nos mostrar o caminho certo, e a gente não quer o caminho certo. Amós capítulo 4, eu não esqueço essa palavra. Deus permitiu a fome, Deus deu limpeza de dente. A pessoa vai falar no dentista, né? Limpeza de dente, o povo não tinha nada para comer. Aí não vai comer, vai sujar o dente, não tem nada para comer. Deus deu limpeza de dente para o povo, deixou o povo passar necessidade. O povo sofreu queimadura, sofreu praga, os filhos foram mortos à espada, para ver se o povo se voltava para Deus. Quem disse que se voltou para Deus? E Amós profetizou principalmente para o povo de Israel, do norte. Aí 722 veio a Síria e levou o povo para cativeiro, destruído. Por quê? Porque desobedeceu, teve a oportunidade. Então triste é isso, irmão, quando tudo está acontecendo e a gente não está percebendo. Então, irmão, perceba as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Perceba as coisas que estão acontecendo. Porque Deus, irmão, Ele quer nós pertinho dEle. Ele quer nós com Ele. Ele quer a nossa vida no centro da presença dEle. Ele quer ter misericórdia de nós, mas Ele tem de misericórdia de quem age com misericórdia também. Aí o versículo 19, olha aqui Jeremias. Jeremias diz que está sem esperança, sem força no 18, ou a cidade também. Agora no 19 ele já volta. Irmão, você acha que às vezes, na nossa vida, não tem essas recaídas? Às vezes nós de repente está triste, está desanimado, sem esperança. Daqui a pouco a gente lembra: ah não, eu tenho um Deus que me dá esperança. Eu tenho um Deus que me tirou de uma situação e Ele pode me tirar dessa também, para a glória de Deus. Lembra, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu planto, do absinto e do fel, do amargo que ele provou, do veneno. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Tem coisa que a gente lembra, das coisas que a gente passa, do amargo que a gente recebe, a nossa alma se abate. E disse-me: recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Irmão, lembra do que você já passou e Deus já fez na sua vida. Lembra, porque tem hora que a gente passa por situações que a gente pensa que é o fim, irmão. Mas quando a gente olha para Deus, ainda tem esperança, ainda tem solução. Estamos vivos? Ainda tem esperança. Aí Jeremias se anima. Aí ele fala: a misericórdia do Senhor. Em algumas traduções vai falar: o grande amor do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe por que você estamos aqui, irmãos? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Porque o amor do Senhor é imenso pela minha vida e pela sua vida. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos. Isso é forte, irmãos. Sabe o que Jeremias está falando? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós tínhamos morrido.
esse cativeiro, tudo que aconteceu conosco, nós nem estaria vivo. E pode dizer para mim, para você, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já tínhamos morrido. Se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Nós teríamos sido consumidos. Por isso que Malaquias 3:6 fala: porque eu, Senhor Deus, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Sabe por que nós somos consumidos? Porque Deus continua sendo misericordioso. Oh Deus Todo-Poderoso, irmão. Louva a Deus pela misericórdia dele. Você sabe que a misericórdia, nesse contexto, Deus não retribuiu o povo como eles mereciam. O povo merecia a morte, mas Deus não tratou eles como eles mereciam. Deus tratou eles com compassividade, benignidade, bondade. Deus podia castigar eles pelos pecados. Deus falou: mas não, eu vou agir com misericórdia. Irmãos, é misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Se não fosse ela, se Deus tratasse a gente conforme os nossos pecados, antes de servir a Deus, e às vezes quando a gente falha, ai de mim, de você. Mas é a graça dele, é a misericórdia dele que nos sustenta e nos traz até aqui. Ele sente compaixão da nossa vida. Ele trata a gente com misericórdia. Ele fala: ele merece isso, mas pela graça, pela misericórdia, pela compaixão, eu não vou dar o que ele merece. Agora é claro, irmão, isso não dá liberdade para a gente ficar no pecado. Não é isso que quer dizer. A gente tem que vigiar também, porque Deus também é justo. Os atributos de Deus a gente tem que conhecer todos para a gente saber quem é Deus. Então, em nome de Jesus, se nós estamos aqui é por causa da misericórdia. E diz mais, porque elas não têm fim, ou seja, elas são eternas. O salmista, no Salmo 103, versículo 17, ele diz assim: a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade, sobre aqueles que o temem. A misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade. Irmãos, própria Maria, em Lucas 1:50, quando ela cantou aquele cântico bonito, Maria diz: a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Se não fosse a misericórdia de Deus, as promessas dele não tinham se cumprido na nossa vida. O homem falhou, mas Deus continuou sendo misericordioso. O homem falhou, mas ele é fiel para cumprir a promessa dele, ter misericórdia de nós. O próprio Deus diz, em Isaías capítulo 10, o próprio Deus diz: no meu furor te feri, na minha benignidade tive misericórdia de ti. Sabe que Deus está falando? Eu te feri, mas não te matei. Na minha benignidade eu tive misericórdia de ti. Ah, irmão, lembrei de uma palavra aqui, irmão. Quando Deus estava falando com, se eu não me engano, Sidão, ou Tiro, quer dizer, Tiro, ele falou: o que você vai falar para aqueles, quando te matar, você vai dizer que você é Deus? O que Deus está falando? Vão te matar, como que você vai dizer que você é Deus? Eles mesmos vão ver que você não é Deus. Eu posso dizer algo para mim, para você, irmão? Nós não somos Deus, mas nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Nós não morremos porque nós somos Deus, nós não morremos porque nós temos um Deus de misericórdia. Oh Deus Todo-Poderoso, irmão, que nós se protegemos debaixo das asas do Altíssimo, que nós se retaguamos na presença do Senhor. Se nós estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor é eterna, e a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. Se nós estamos aqui é pela misericórdia do Senhor, que são novas ou grandes a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Deus continua sendo fiel, irmão, às suas promessas. Deus continua sendo fiel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha, alguém que estava sem esperança, alguém que estava sem força,
A minha porção é o Senhor, a minha parte é o Senhor. É Ele que é meu sustento, é Ele que me sustenta, é Ele que é minha porção, e eu vou esperar nele. Irmãos, a sua porção é o Senhor. A nossa porção tem que ser o Senhor. E é nele que nós temos que esperar. Eita Deus Todo-Poderoso, irmão. É só Deus que muda a situação, irmão. É só Deus que muda a causa. É só Deus que transforma. É só Deus que muda o cativeiro. É só Deus que transforma a vida. É só Deus que muda a situação da igreja. É só Deus que muda a situação do povo dele. É só Deus que muda a situação da nossa casa. É só Deus que cura a nossa família. É só a misericórdia de Deus. Se não é a misericórdia de Deus, nós continuamos em cativeiro, continuamos longe de Deus, mas pela misericórdia de Deus estamos aqui. Esse texto, irmão, é um texto maravilhoso. Esse texto é um texto maravilhoso. E por isso que a gente entende que Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou Jesus pela misericórdia, amor e misericórdia. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus e vem por meio da fé. Então, se não é Deus ter misericórdia, enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós, porque vem amor, compaixão, misericórdia, nós não estaríamos aqui, irmão. Então o amor de Deus é grande pela nossa vida. Ele foi capaz de enviar o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer por nós. E continuando, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele e para os que a alma que o busca. O que Jeremias está tentando dizer para esse povo? Jeremias está tentando dizer para esse povo: ó, reconhece o que nos trouxe até aqui, reconhece o que aconteceu conosco por causa dos nossos pecados, reconhece que nós estamos aqui por causa de tudo que nós pecamos contra o Senhor, mas também reconhece que nós temos um Deus misericordioso, e quando a gente busca Ele de verdadeiro coração, com o coração arrependido, com a alma quebrantada, Ele muda a nossa situação. Se meu povo clamar, se humilhar, Ele vai ouvir do alto céu, vai sarar a terra, vai curar as feridas. Então reconheçam, irmão, vamos reconhecer que é só Deus na nossa vida, que quando nós buscamos Ele com a nossa alma, quando nós buscamos Ele de todo o coração, Ele muda a situação. Olha o que Jeremias diz: bom é ter esperança, bom é ter esperança, não desesperança, esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tenha esperança, irmão, e aguarde na salvação do Senhor. Aguarde na salvação de Deus. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas você sabe. E Deus te trouxe aqui para dizer que ainda há esperança. Só que nós temos que confiar nele, nós temos que buscar Ele, nós temos que temer a Ele. Oh Deus Todo-Poderoso, nós temos que reverenciar Ele, glorificar a Ele, bendizer o nome dEle. E diz: bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, e assentar-se solitário e ficar em silêncio. Portanto Deus opôs sobre ele, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Jeremias está falando: suporta isso que vocês estão passando, e se humilha, bota a boca no pó, quem sabe há esperança. Quando a gente se humilha, irmão, ainda tem esperança para nós. Irmão, quer uma coisa, ó, vocês pegar o rei Manassés, foi o pior rei, um dos piores reis. Ele se humilhou, Deus perdoou ele. O cara foi um mundo atrapalhado, irmão. Trouxe a idolatria para Israel. Para Israel não, para Judá, que ele foi profeta, foi de Judá, rei de Judá. A Israel foi Acabe e Jezabel. Então o cara foi um dos piores reis, cara. E quando ele foi para cativeiro, clamou a Deus, Deus teve misericórdia dele. Irmão, por que Deus não pode ter misericórdia da nossa vida?
Eu não estou falando para a gente fazer coisa errada, ser mal, não estou apoiando isso. Mas estou falando para nós que estamos aqui, tem esperança, irmão. É só a gente clamar, é só a gente buscar, é só a gente se humilhar, é só a gente reconhecer a Deus na nossa vida. E as coisas de Deus vai acontecer na nossa vida. Vamos se humilhar, buscar a face do Senhor. E Deus vai ter misericórdia. Eu estudando essa palavra, e depois falei, Senhor, confirma. Também uma palavra onde o Senhor teve misericórdia. E eu gosto também de, às vezes, confirmação no Novo Testamento. Irmão, João, capítulo 8, mostra a misericórdia de Jesus. Lembra a mulher adúltera? Os fariseus estavam doidinhos para pegar Jesus em alguma coisa para acusar. Estava tentando Jesus. Pegaram a mulher no próprio ato, no coito, como eu já expliquei, no ato de adultério. Levaram a mulher tentando para ver o que Jesus ia falar. Se Jesus falasse que não era para apedrejar, que não era para cumprir a lei, o que eles falavam? Está descumprindo a lei de Moisés. Jesus falasse para apedrejar, está indo contra Roma. Porque ninguém podia ser morto se Roma não autorizasse. Por isso que eles foram levar Jesus até Roma, até o povo. E está lá em Mateus 18, 31, se não me engano. Então, ou seja, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Mas Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que mostrou a sua graça, a sua misericórdia ali. Pela lei, o que aquela mulher merecia? Ser apedrejada. Trouxeram, colocaram a Jesus. Se a mulher foi pega no próprio ato, adulterando. Pegamos ela. Adulterando, Senhor. E a lei de Moisés mandou que a tal seja apedrejada. E o Senhor, o que dizem? Aí Jesus abaixa, que a gente sabe, começa a escrever na terra, e o povo começa, Senhor, insiste, que diz? Aí Jesus diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, não é que nunca pecou, nunca vai pecar, que está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Sabe o que foi fazendo? Os mais velhos, que os mais velhos tem que ser mais reconhecer mais, porque quando mais velho, mais experiência tem que ter. Mais velho foi se retirando, um por um, foi deixando a pedrinha, os mais novos também, falou, o quê? Nós acabou de pecar, só trazemos só a mulher, era para trazer o homem também conforme a lei. Nós já pecamos, e agora, já pecamos, e agora nós temos que sair daqui, senão vai sobrar para nós. E foram se retirando, não ficou ninguém. Aí Jesus, olha isso daqui, irmão. Jesus vê que só está ele e a mulher. Aqueles acusadores não tá. Jesus perguntou, mulher, cadê aqueles seus acusadores? Ela olhou, não está aqui não, Senhor. Senhor, hein? Olha que ela chamou Jesus de Senhor. Já reconheceu. Senhor. Ela falou, os seus acusadores não estão aqui? Não. Então ela falou, vai, nem eu te condeno. Sabe o que é isso? Misericórdia. Jesus já estava mostrando misericórdia para com aquela mulher. Nós éramos adúlteros espirituais, adorávamos imagens, ídolos mudos, ou adorávamos as coisas do mundo. Nós éramos adúlteros, mas Jesus nos libertou. Jesus nos chamou, Jesus teve misericórdia de nós. Então nem eu te condeno, mulher. Só que tem uma coisa, vai e não peque mais. Então, igreja do Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim e de você. Só que vamos viver em santidade. Não vamos ir nessas ondas que estão pregando aí. Que Jesus não castiga, que Jesus é só amor, que Jesus não é justiça, que pode fazer o que quiser, que não dá em nada, pode se vestir da forma que quiser, pode andar do jeito que quiser, pode falar o que quiser, pode... Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito. Está escrito que a gente tem que ser santo porque Ele é santo. Está escrito que a gente tem que andar em temor, em santidade, obediência. Então vamos ser fiel ao Senhor. Vamos continuar, irmãos, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo dos profetas, seguindo o exemplo dos apóstolos. Não segue o exemplo de quem não segue o exemplo de Jesus. Paulo falou, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então imita quem tem vida com Deus. Imita quem está vivendo para o Senhor. Porque Jesus é a salvação. Então Jesus teve misericórdia daquela mulher. Assim como Jesus teve misericórdia de mim e de você.
Lembra que eu falei? O livro de Lamentações é tristezas presentes, mas também é felicidade futura. E o livro de Lamentações começa com lamento, mas termina com esperança. É tristeza presente, esperança futura. A nossa vida pode até começar com lamento, mas em nome de Jesus vai terminar com esperança. Em nome de Jesus eu profetizo que a nossa vida vai terminar com esperança, porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. É plano de paz para dar o futuro que vós esperai. Deus não tem um mal para a nossa vida, irmão. Oh Deus Todo-Poderoso, irmão. Vamos lá abrir no último capítulo de Lamentações, capítulo 5. Aqui é 5 lamentações. Você vê o livro de Lamentações, é 5 lamentações. Primeiro no capítulo 1, depois no capítulo 2, 3. É 5 lamentações que é feito aqui. Em todas elas você vai ver 22 versículos, que era a letra do alfabeto hebraico, e até o 22. Só no capítulo 3 você vai ver 66. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, permanece eternamente. O teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Em nome de Jesus, irmão. Deus continua no trono, Deus continua de eternidade, Deus não se esquece de nós para sempre. A ira do Senhor não dura para sempre. O Senhor é um Deus misericordioso, e a Bíblia diz: renova como dantes. Deus quer nos converter a Ele e renovar a nossa vida. Por isso que Ele enviou Jesus, irmão, para nos trazer de volta para Ele. Por que nos rejeitaria totalmente? Porque tens enfurecido contra nós em tão grande maneira. Jeremias termina buscando ao Senhor, exaltando ao Senhor e confiando no Senhor. Que a nossa vida, em nome de Jesus, todos os dias, e venha terminar com a nossa confiança em pé diante do Senhor. Que nós, confiando em Deus, acreditando em Deus, crendo que Ele é um Deus misericordioso. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Deus teve misericórdia desse povo. Levantou Ciro, deu um decreto, e o povo voltou para Jerusalém e reconstruiu. Deus é fiel para cumprir a tua palavra. Porque o mesmo Deus que falou eles vão para cativeiro, foi o mesmo Deus que falou eles vão voltar do cativeiro. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. O mesmo Deus que muitas vezes age com ira é o mesmo Deus que muitas vezes também age com misericórdia. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Oh Senhor, que a tua misericórdia venha nos alcançar, ou já nos alcançou, né, Pai, através de Cristo Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, Senhor. Nós estamos aqui não porque nós somos bons, nós estamos aqui porque o Senhor é misericordioso, Pai. E por isso queremos louvar, engrandecer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Igreja, vamos temer ao Senhor, se voltar para Deus e crer na misericórdia dele através de Jesus Cristo, amém? O maior exemplo de misericórdia para nós foi Deus ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo, amém? Vamos se colocar de